Estamos ao vivo. Deixa eu esperar um pouquinho para ver se aparecem as pessoas aqui. Meu Instagram está com problema para fazer live, não sei o que está acontecendo. Vamos ver se entrar alguém. Se entrar alguém, ele tá normal, porque entrou. Então está normal. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde para todos. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Deixa eu esperar vocês entrarem um pouquinho para falar, né? Esqueci minha água. Boa tarde! Hoje é mais uma live da série de lives Protagonismo Indígena na Arte, a arte antirracista. E aí, hoje a convidada de hoje é a Renata Tupinambá Tiquira. Eu vou esperar ela entrar aqui na live pra gente bater um papo. Boa tarde, meus. Nossa, a minha gata tá aprontando. Sai daqui. Boa tarde para todos. Boa tarde. Ela entrou. Me manda o convite, Ren. Tô te esperando. Boas, boas, boas. Manda o convite aqui, a Renata, Jamile, todo mundo aqui. Renatinha tá entrando. Entra, mas não repara a bagunça. Gostei, Rafael. Manter o equilíbrio, né? Entre fera e neném. Opa, cadê? Eu já aceitei. Não foi? Agora foi. Cheguei chegando. Opa, deixa eu arrumar aqui minha Que cabeça. saudade. Que saudade! Tá travando pra mim, você tá travada. Pra mim tá indo. Vocês estão me escutando bem? Tá, tô escutando, mas a sua carinha travou desde o começo. Aqui tá aparecendo tudo direitinho. Tá todo mundo tá? Tá aí pra todo mundo, tá parecendo normal? Ou é só pra mim mesmo? Acho que foi só pra mim. Pra mim tá travado. Entra, sai e entra de novo pra eu ver. Vou tentar, peraí, deixa eu ver. Ah, vamos ver. Como é que eu saio? Eu vou tirar você então, dá licença. Achei, saí. Pra mim também só estava o áudio. Não tava aparecendo tudo aqui. E agora, será que vai? Então, não foi. Do Eu vou problema tentar aqui uma coisa, peraí. Deixa eu tentar colocar nos dados. Só um minutinho, vou entrar e sair. tá rodando assim, não aparece. Vocês lembram da internet de escada, gente? Meu Deus, fazia um barulhinho para conectar. Eu lembro que eu tinha que conectar depois da meia-noite, que eu acho que ficava mais barato, e aí ficava. Nossa, era mó barulho estranho para conectar. Tempos estranhos também, né? Internet de escada, orelhão. Eu ficava muito no orelhão. Adorava um orelhão. Podia ver um orelhão na minha frente que pedia ficha para ficar ligando para os outros. Carude, Luquinhas, que saudade de você, dos seus bebês, da Moniquita, de Tacupé. Saudade. Vamos esperar ela entrar de novo. Ai, amigos. Ai. Enquanto isso, eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Porque vocês sabem, né, que eu tenho que escrever as perguntas no papel, porque senão eu me perco. Ainda mais quando é live assim com uma amiga, se a gente não coloca as perguntinhas no papel, eu começo aqui desabafando, de repente a gente está trocando receita de bolo de fubá.
Então é importante eu anotar para mim que me perco fácil nas lives. Esperar a Rei voltar. Leicoporã, Leicoporã. Tô esperando. Tô esperando. Nossa, tá um vento. Eu gosto muito do outono. Tá um ventinho bom. Com o céu meio azul. Entrou. Acho que agora vai. Agora vamos. Agora nós vai. Agora vai. Agora tô botando fé. Agora vai. Ó, eu aqui, essas tecnologias, elas não são melhores do que o sonho, né? Comunicação por sonho de nossos ancestrais. Pra mim tá travando ainda, mas eu acho que a gente vai assim mesmo, porque pra mim tá a mesma coisa. Pra mim tá vindo. Vê se o pessoal tá conseguindo assistir. Amigo, pra você tá normal? Pra mim tá normal. Deixa eu ver aí com o pessoal se pra eles tá normal você, porque se tiver normal pra eles, a gente vai assim mesmo, porque eu pelo menos tô te escutando. Tá, eu vou escrevendo qualquer coisa. Qualquer coisa você me manda as perguntas. Vocês estão vendo a Renata? Todo mundo tá vendo ela? Vocês estão me vendo, pessoal? Responde, amiguinhos. Responde se tá, dá pra ver. Então a sua tela tá travada mesmo, Rê. Entendi. O áudio tá bom, né? Então Aqui vamos tá. assim mesmo. Espero que não esteja travada, assim, eu com a boca aberta, com aqueles ângulos assim medonhos. Você tá travada assim, eu tô travada assim, ó. Eu vou imitar você, você tá assim, ó. Tá bom, me imita. Nossa, Tá sorrindo e com o fone aqui assim, ó. Assim, ó. beleza, beleza. Vamos assim mesmo. Que prazer estar aqui com você nessa live. Eu não tô te vendo, mas eu tô te ouvindo, então é quase como uma ligação para mim, entendeu? Sim, fico feliz, estou morrendo assim de saudades e Também. vamos prosear aí. A gente vai se empolgar, eu já sei que a gente vai se empolgar. Eu até falei com os seguidores que eu anotei no papel, senão a gente termina falando de receita de bolo, né? Porque você sabe que eu me Sim, perco rapidinho. E eu queria que você se apresentasse primeiro para as pessoas que não te conhecem. Então, se apresente, fale sobre Renata por Renata, o que Renata faz. então, meu nome é Renata, eu sou da etnia Tupinambá. Eu trabalho desde 2006 na difusão das culturas indígenas. Sou uma das cofundadoras da Rádio Iandê. No momento, eu faço também a curadoria do IB Festival de Música Indígena Contemporânea. Tenho trabalhado aí nos últimos anos, difundindo, divulgando tanto a literatura quanto a música, poesia, educação, trabalhado um pouco de tudo. Eu sou poeta, sou produtora, sou roteirista também. E, nossa, é muito. Eu fico assim, né, desde dos 16 anos, assim, que eu tô meio que nesses trabalhos, nesses projetos. E cada vez mais eu vou me surpreendendo e conhecendo pessoas maravilhosas como Catu, que vão dando gás a gente para continuar a trabalhar. E hoje em dia tem focado bastante nessa questão da arte, né? Da arte indígena. E eu não sei falar muito bem sobre mim. Acho que eu falo tanto sobre mim que eu quero uma coisa mais leve, assim. E é isso. E falando de trabalho, eu queria saber quais eram os seus planos para 2020 e como que está essa artista aí nesse momento de pandemia. Foram os planinhos que Então eu achei que eu ia. você escreveu aí, não deu certo. Verdade, eu achei que eu ia estar com Ian Apixana nas ruas de São Paulo recitando poesia, né? Eu achei isso. Mas a gente está né, nessa pandemia e acho que isso faz a gente refletir cada vez mais também sobre a força da arte, né, da música, né? E o que é isso tudo, sabe? Cada vez mais eu vejo os artistas indígenas no geral, né, como pessoas capazes de manter esse céu suspenso que tanto fala o Davi Copenaua, porque é isso que nos alimenta, né? A gente
tá aqui todo mundo meio que preso nessa quarentena, e o que que a gente se alimenta? A gente se alimenta dessa, né, dessa arte toda, dessa expressão toda, desse universo de afetos todos que os artistas produzem, né? Então, cada vez mais eu tenho visto isso, sabe? A gente tem caminhado aí numa sociedade que cada vez mais violenta, cada vez mais repressiva, cada vez mais tóxica, e cada vez mais eu só vejo a arte como um caminho mesmo para melhor educação, né? Para tocar as pessoas, para conscientizar elas, né? Tenho também aí produzido podcast originárias, né, de artistas e músicos indígenas do século XXI, né, o primeiro podcast do país voltado a esses artistas indígenas, e eu fico muito reflexiva com isso, assim, com todo esse trabalho que a gente tem desenvolvido dentro desse futurismo indígena, né, a gente vê também o trabalho do Visibilidade, vê aí surgindo muitos projetos importantes, e, nossa, eu tô muito reflexiva, gente. Mas o que eu. Sim, mas me pergunte mais coisas. Eu queria saber, na sua perspectiva, como que o trabalho na produção cultural ele tem combatido o racismo contra nós indígenas. Então, é um grande desafio, né? Porque quando a gente chega em alguns lugares, alguns espaços e também coloca alguns projetos, normalmente a gente tem aquele estranhamento, né? Nossa, mas, né, indígenas fazendo isso, mas que modernos, né? A gente, por muito tempo, foi alvo da tutela, né? Sempre teve um interlocutor, né, que cuidava desses projetos. E a partir do momento que o indígena é protagonista de seus próprios projetos, isso também gera um pouco de incômodo, né, assim, por parte de algumas camadas da sociedade. E, e a gente vê, assim, muitos espaços, né, em que a gente vê esses artistas excluídos, a gente vê espaços da música em que artistas escutam que o rosto deles não vende, né, porque é um rosto indígena, é uma feição que, né, e isso eu acho que é muito pesado, as pessoas não têm dimensão do racismo nem da discriminação que esses artistas sofrem e que os produtores também desses artistas sofrem nesses espaços, nesses lugares. Porque parece tudo muito bonito, né? Assim, ah, que legal, os indígenas estão fazendo as coisas. Mas quando eles resolvem, quando resolvemos realmente fazer, né, assim, ou a gente é tratado como incapaz, ou é tratado como incompetente, ou acham que a gente não é profissional o suficiente, né? Então é difícil, assim, é muito da mentalidade mesmo, né? Assim, e é difícil porque a gente tenta aprender também, a gente precisa aprender, a gente precisa ocupar esses espaços, e às vezes a gente até respira fundo, assim, para aprender e poder fazer em algum momento de forma mais, né, livre, né, e do nosso jeito também. Eu fico vendo espaços simples, sabe? Assim, a gente vê muito assim essa organização do movimento negro, que é muito inspiradora. E também dentro do projeto da Casa Yandê, a gente está tentando trazer um pouco desse protagonismo de produção cultural, né, indígena, entretenimento, e unificar com os vários grupos, né, porque é a união que faz a força realmente. Mas é difícil, é desafiador, e o racismo ele é muito, né, ele é escondido, né, assim, às vezes em argumentos que sempre vão de que a pessoa, né, não, mas né, esse artista vai ter capacidade para estar aí, né, assim, essa pessoa realmente é profissional, gabaritado para isso, né, e se tem aquela coisa também, né, da música indígena contemporânea, né, para a maioria das pessoas a gente só canta música tradicional, né? E quando a gente chega com essa música contemporânea, né, tem aquele estranhamento, mas é muito, muito importante esse movimento, né? A gente vê aí esse trabalho bonito que você faz, que a Caê Guajajara faz, que o Ian faz, que o ex-escritor faz, e muita gente, o Edivan Funiô, gente, o Edivan, ajudem a vaquinha do Edivan Funiô, e é muitos artistas aí trabalhando, fazendo, se esforçando, né, levando tapa na cara todo dia, sendo esmagado pela cidade, mas respirando e mostrando a sua voz, sabe? É difícil pra caramba, né? A gente
quando você fala disso da produção cultural, eu penso logo no empreendedorismo indígena, né? E como esse empreendedorismo tem se dado, né? Nossa, gente, vocês não imaginam como é difícil, assim. Como é difícil, mas a gente está aí seguindo firme, tá metendo o pé na porta, nas portas fechadas. Mete o pé. Esse momento de isolamento social, ele também trouxe uma questão muito forte, né, que é a comunicação. Indígena, a gente está fazendo muitas lives, eu percebo isso através do Tibira, que o Tibira, cara, todo mundo do Tibira está fazendo live, e live com outros artistas, live com figuras públicas. E eu queria saber como que você avalia essa situação, né, dessa comunicação que mais do que nunca agora em 2020, por causa da pandemia, aumentou. E desde da Rádio Yandê, como que você avalia esse crescimento desde a Rádio Yandê e até agora? Porque a gente sabe que muitas, pelo menos eu, todas as etnomídias que vieram depois, a visibilidade indígena, a Tibira, a gente sempre foca olhando para a Rádio Yandê. Então, como você, que faz parte de tudo isso, você está avaliando e vendo todo esse crescimento da comunicação e ainda mais agora? Desde lá Então, de vocês começaram, vocês são pioneiros, né? eu fico emocionada porque a gente sabe que tem pessoas que vão continuar e isso é muito importante pra gente. E a gente só quer que cada um saiba desse compromisso para outros continuar também. E é difícil, assim, não é fácil, não. Mas dentro de toda essa questão da comunicação, a gente entende que nossos povos são orais, né? E a oralidade é a nossa maior especialidade. E quando a gente também se apropria desses meios de comunicação, a gente tem todo um modo de se apropriar deles que é muito importante. Que a gente não modifique, né, esse modo também da forma da gente se comunicar, da forma própria da gente fazer as coisas, né? E que essas etnomídias não sejam modelos que copiem mídias, né, não indígenas dentro dessa estrutura de indústria, né? Assim que massifica as informações e que se entenda que essa etnomídia nunca é uma questão só de notícia, né? Mas é tudo, é todo o entorno, é a música, é a educação, é a cultura, é a identidade, é tudo junto ali, né? Isso é a nossa pluralidade, isso é o nosso maior tesouro, isso é a nossa cultura, né? Então eu fico sempre assim vendo essa comunicação toda, os jovens, os projetos, a gente fica muito feliz porque é a continuidade mesmo, né? Eu sei que está travando aí as imagens, mas eu espero que vocês estejam escutando bem. Se vocês não escutarem, vocês me falem. Perfeito, tá perfeito. A gente vê aí o Timbira, né? Super importante. Era um tupinambá, né? Fala nisso. Né? Era também um tupinambá, né? E é importante, né? Porque às vezes as pessoas não têm dimensão do que é um projeto, do que esse projeto significa para essa demanda indígena, para essa população indígena do país, né? É onde todo mundo consegue encontrar representatividade, porque a gente liga a televisão, a gente não vê representatividade, a gente liga o rádio, a gente não vê representatividade, mas a internet se tornou esse grande território, né? Esse território que a gente está demarcando, né? E a gente é só a continuidade de outros. Aí a gente tinha aí o Ailton fazendo programa de índio, e a gente se inspirou muito nele para fazer a Rádio Yandê, né? E antes dele tinha outros e outros, né? Eu acho que é muito cultural e nessa tecnologia toda a gente também está fazendo isso, está passando um para o outro, né? Essas formas e cada vez melhor, porque cada geração vem mais forte e mais consciente, né? Da luta, da politização que é importante, né? Não no sentido partidário, mas no sentido de que se ter consciência de unidade, de né, do que é essa coisa sistêmica operando em nossos corpos, né, e como a gente se sai dessas redomas por meio da arte, que é os nossos sentimentos, que é a nossa expressividade, que é as coisas que a gente não pode deixar calar. E aí, falando de sentimento também, né, e das coisas novas, como que surgiu a ideia para você? E a ideia, né, é o que eu falo, ideia e coragem também
para vocês produzirem o nosso querido IB Festival. Como que surgiu esse nenê? Como que foi o processo Então, todo? gente, então, era um desejo já de alguns anos, né? A gente sempre via os festivais internacionais nos Estados Unidos, no Canadá, né? Então já tinha aquele desejo, assim, né? E aí chegou um momento, assim, que acho que até por conta de toda essa repressão, né? A gente via que a música era um caminho muito libertador também, né? E aí depois que o Jean Ramos Pancararu, músico maravilhoso, e a Joanna Ticuna foram para o Canadá, né? A gente teve aquela divulgação, né? Você também recebeu o convite. E depois daquilo, assim, a gente meio que caiu na real, que era o momento. Era um momento, assim, de puxar algo, né? Nesse sentido, e a gente conversou. E aí a Anapuaca sonhou. Eu sempre falo, a Yandê, eu que dei o nome da Yandê. O IB Festival, a Anapuaca que deu o nome do IB Festival. Ele sonhou, né, com esse nome, né? Então ele teve essa visão aí de projeto, manifestando o desejo de muito tempo, assim, acho que de todos os membros da Yandê também, né? Assim, então, nossa, né? Então hoje a gente tem levado isso com muita dificuldade, né? A gente tem uma equipe maravilhosa, né, que é composta por indígenas e não indígenas, mas que são pessoas maravilhosas que fazem a diferença, que estão trabalhando praticamente, né, desde o ano passado de forma voluntária, como colaborador, na verdade, porque é isso que eles são, colaboradores, mas é muito, gente, é muito difícil, assim, porque é um nicho, né, de mercado que a gente está abrindo, é uma coisa que não tem, né, assim, a gente tem muitos festivais de cultura indígena, coisas específicas, a grande maioria deles, né, sobre a produção unicamente de pessoas, às vezes, não indígenas, até por conta da gente ainda estar também aprendendo essa burocratização, né, essas coisas assim um pouco chatas, né, que eu pretendo nunca trabalhar com isso na minha vida, embora eu trabalhe com produção, eu gosto de trabalhar em outras partes da produção, né, eu acho muito chato alguns setores, e é difícil, é extremamente difícil, então nesse sentido a gente sente que falta muito a capacitação, né, dos profissionais indígenas, empreendedores, oportunidades de capacitação como o movimento negro tem feito, tem desenvolvido, né, que é aquele aprender para fazer, né, para ter a liberdade de fazer e não depender de outros para fazer, né. Então a gente está num caminho assim muito assim, de tipo, tá tendo a colaboração de pessoas maravilhosas, né, mas que é difícil pra caramba, assim, porque tem todo um modo, tem todo, né, a aquela pressão também do mercado, né? Eu acho isso muito nocivo. Aí eu vou lembrando assim do Ailton, aí vou respirando, acalmando, assim. Senão a gente enlouquece, né, gente? Assim, a gente já quer chamar a chuva, assim, pra tempestade cair na cidade, né? E varrer a cidade, encher tudo de mato, assim. Porque o nosso Qual, lugar de pensamento é outro. qual o momento mais marcante, assim, que você lembra do IB? Tanto um momento difícil, eu acho que o momento é bom falar também do momento difícil, que é produzir um festival ainda mais indígena, mas também um momento amorzinho, sabe? Aquele momento que vocês falaram, cara, não dá, eu quero jogar a toalha, Catu quer me acabou. fazer chorar hoje, ela quer me fazer chorar. Eu quero saber qual foi aquele momento de loucura de vocês falar, mano, e também aquele momento que o coração falou, conseguimos, e sabe aquele quentinho? Quero saber Eu esses sei. dois momentos. Me conta. Então, assim, é muito, né, muita correria, é muito difícil trabalhar de forma colaborativa, de ver as pessoas se esforçando muito e a gente às vezes não saber direito como tornar as coisas mais leves para todo mundo, né? Porque é difícil pra caramba, assim, né? A gente teve o apoio de muita gente, né? E a gente teve essa questão do financiamento coletivo, que foi muito importante, muito fundamental. Perguntaram agora aí como que o festival se financia também, aí já Então, fala. a gente tem ido por financiamento coletivo, né? Ano passado foi fundamental e isso garantiu. Então eu digo assim que o festival, assim, a gente, né, teve essa questão de fazer o festival, mas o festival é de muitas mãos ali, né? Não é uma coisa exatamente nossa. Sem essas mãos a gente não é nada, né? Então eu acredito assim que a mensagem mais bonita assim, do festival é essa união, essa coletividade, essa forma de fazer as coisas
coletiva, tem valores ali, né? E às vezes é muito difícil quando se tenta hierarquizar isso, é muito difícil, assim, porque é outros valores, né? É muito difícil. E eu tô vendo ali alguém falar ocupação de todas as instâncias de produção cultural é antirracista também, né? E aí é difícil pra caramba, gente. Vocês não imaginam, não. E aí você perguntou, né, um momento assim, acho que foi no prêmio IB, assim, quando eu comecei a falar que todos eram vencedores. Porque é isso, sabe? Assim, não é uma coisa assim, embora a gente tenha essa competitividade que o mercado exige da gente, essa certeza que todos só de chegar ali já são vencedores. Então acho que foi o momento mais emocionante para mim, né? O final assim foi bem assim, também emocionante, mas assim eu tava muito assim estressada, porque o espaço tem toda uma burocracia, o espaço que foi o IB, né? O Nibis Cultural tem toda uma burocracia, então se você passa uns minutos vai aumentando aí a multa em dinheiro. E como a gente é pobre, né, a gente faz as coisas sem dinheiro, foi bem estressante nesse sentido, né? A falta de dinheiro, a falta de apoio, a falta de consciência de algumas pessoas e alguns setores da sociedade que possuem recursos financeiros, né? Mas a gente obteve o apoio das pessoas também que são coletivas, que trabalham de forma coletiva, né? E as pessoas realmente que às vezes têm recurso financeiro, que têm meios, né? Assim, a gente não obteve apoio. Você acha que Então, é o racismo, Rê? Por exemplo, quando a gente vai abordar, né? A gente vê os outros festivais indo até os patrocinadores. Então, imaginando você, uma produtora cultural indígena, e chegar num patrocinador, numa marca, e falar que tem um festival indígena. Você acha que essa barreira é a barreira do racismo, da falta de informação, que impede o festival de ser maior ainda? eu acho que é muitas coisas ao mesmo tempo. Tem lugares que a gente vê essa discriminação, ela é real. E tem lugares que recebem a gente de braço aberto, como o Mecha Love é um exemplo aí, né? O pessoal do Mecha Love é um exemplo. Eles receberam a gente sem nem conhecer a gente, de braços abertos, colocaram a gente dentro do festival deles, deram todo o apoio, ainda deram formação para o Anapuaca, de mostrar as etapas de como eles fazem as coisas. Então aí eu parabenizo aí o Mecha Love, o Martini e toda a equipe, porque eles deram uma aula, assim, para vários outros grupos que estão aí, sabe? E, e assim, dentro disso, né, é muitas coisas ao mesmo tempo. A primeira coisa é que a gente também não tem tanta experiência em alguns setores, né? Então a gente depende de pessoas que já têm mais experiência naquilo para aprender um pouco mais. Outro fator é que quando a gente chega assim, nesses lugares, as pessoas estranham um pouco por esse desconhecimento, né? Às vezes elas ficam encantadas pela possibilidade de ser um festival indígena, né? Indígenas, mas naquele contexto assim um pouco mais romântico, né? Nossa, que lindo, que bonitinho, eles tudo pintado, né? Aquele contexto bem romântico, né? Então elas, nossa, que gracinha, né? Assim, aí vê os parentes assim cantando, que bonitinho, né? Aquela coisa assim, né? Bem estimação, né, que é a verdade, assim, muita gente tem esse primeiro olhar, assim, e outras pessoas, assim, também tentam ajudar, né, mas às vezes não tem muito conhecimento, sabe, da causa em si, e é muito, nossa, é muita coisa ao mesmo tempo, mas eu penso que é tudo muito essa coisa colonial mesmo, desse pensamento colonial nas coisas, né, a forma como as pessoas é tanta coisa, Catu, é tanta coisa, mas eu lembro assim que em algumas pessoas que eu chegava assim para falar, né, para convidar, né, inclusive alguns artistas assim, tinha aquele estranhamento, né, assim, de o que essa gente está fazendo? Que isso, sabe? Assim, mas como assim música contemporânea? Às vezes tem preconceito também, né? Assim, de tipo, né, música indígena, então é só o pessoal que tá na aldeia, é só, né, música cultural, é só música tradicional. Mas por que essa gente tá cantando rap? Sabe uma coisa que aconteceu durante o festival que eu acho que você lembra, que foi quando o grupo Bro MCs chegou em São Paulo, foi discriminado no hostel, né? A gente, é isso, é meio que essa é a realidade, né, dos artistas, das pessoas que trabalham com isso, né, tá tudo muito bem, e de repente, assim, acontece alguma coisa nesse sentido de discriminação, né, e acho que foi bem marcante essa coisa do Bro MCs, um grupo que vem de Mato Grosso do Sul, um grupo que, sabe,
que enfrenta esse preconceito na cidade deles, de Dourados, que é um lugar que às vezes um não indígena não senta ao lado de um indígena no ônibus, e aí chega numa cidade como São Paulo para um festival indígena, né, com aquele sentimento bom na cabeça, e aí no lugar que vai dormir é discriminado, é falado para dormir no chão como se fosse um bicho, né? A gente lida com essas coisas o tempo todo. E aí dentro do festival também, quando tava cantando os artistas, né, Guarani de rap, todos eles, tava incomodando, né, o pessoal ali na Oscar Freire, né, esses índios cantando rap, né, o que que é isso, né, vou chamar a polícia pra eles, sabe? E cedo, né, não era nem horário assim de noite, nem nada assim, horários certos, né, corretos, né, dentro dessa questão da música, né, e na cidade, essas coisas assim. Então é isso, assim, é muito preconceito. Assim, você, quando vê uma matéria de jornal, qualquer desses portais que faz uma entrevista com qualquer um de nós, quando a gente fala muito dessa questão da contemporaneidade, vamos lá ler o que está escrito nos comentários, né? Vamos ver o que está escrito nos comentários, né? Tem gente elogiando, mas tem gente mostrando ali todo o ódio, todo o rancor da sociedade em cima Eu dessa demanda indígena. isso. Eu não leio mais nada que sai meu. Eu leio até a matéria e já saio fora para não ver comentário, porque é horrível. É um Sim. gatilho. Então é assim, quando você pergunta isso, é meio que isso. É o espelho, né, dessa sociedade, né? Assim, tá tudo muito camuflado, mas tá ali, né? Um preconceito assim diário em muitas coisas. É, que o Jean e a Joana foram para o Canadá, né? Isso foi muito marcante, serviu como inspiração. E o que Sim, você pode aprender dessa experiência das artes indígenas dos parentes do Canadá? eles têm toda uma perspectiva boa de mercado, né? Aqui no sul, né, em Abiyala, aqui a gente é muito comunitário no sentido de fazer as coisas muito dentro desse terceiro setor, né? Assim, tem muita uma visão assim comunitária de unidade bem forte, né? Lá eles têm isso, mas eles também já aprenderam a lidar com o mercado, né? Eles já estão dentro do mercado. Então é uma coisa que a gente tem que aprender cada vez mais no sentido da nossa autossustentabilidade, né, do nosso sustento mesmo, né, assim, de gerar o nosso head money, né, o dinheiro, né, mas no sentido consciente também, não no sentido da, não posso dizer dessa coisa muito industrial, né, num sentido, numa visão assim, talvez realmente mais indígena de mercado, um escambo, mas no sentido mesmo de crescer e fugir dessa coisa de não ter autonomia. A autonomia ela é necessária, ela é o que existe de mais libertador para qualquer cidadão do mundo, qualquer ser humano, de qualquer nacionalidade, de qualquer etnia, de qualquer povo, de qualquer religião. É necessário ter autonomia e ter a capacidade dessa autonomia, dessa independência para poder fazer as coisas. Isso é muito importante, assim, eu acho que é o essencial, sabe? E eu vejo, assim, lá no Canadá, muito desenvolvida essa questão do mercado, realmente, é o que eu tento me espelhar, né, nessa situação mesmo de estar produzindo, de estar abrindo espaços, criando programas como Originárias. Aí você vai criando em várias escalas, né? É festival, é rádio, é programas, né? É eventos onde essas pessoas possam estar, é abrindo uma casa especial para isso, né? Uma casa assim, Yandê, ou qualquer tipo de casa indígena para ser uma casa de entretenimento para estar esses artistas, né? Então você tem que ter uma visão assim muito estruturada de caminhos, né? Porque não é fazer só uma coisa. Você vai fazendo vários movimentos, um em cada espaço, né? E vai dando também artistas crescerem, serem conhecidos, terem visibilidade. E é um movimento em conjunto, é uma união, só funciona de forma mesmo unindo, né? Unindo todos que trabalham com isso, todos que estão nessa energia mesmo, né? Da arte, da música, porque é assim também que o movimento negro se estruturou e se organizou e tem gerado esse empoderamento da população negra no país, né? Sim. E quais são os planos, Rê, para o IB Festival 2020? Vai ter, não vai ter, ou vai deixar para 2021? Qual que é a Então, a ideia? gente em breve vai estar lançando. Em breve vai estar lançando aí, sabe?
E tem novidades aí surgindo, né? Prêmio também. Esse ano vai ser bem diferente, né? A gente está aí nessa situação de pandemia. Logo a gente sabe, né, que vai ser totalmente uma questão online. E tá para lançar aí, eu não vou falar muito, porque eu vou deixar vocês verem as surpresas nas redes. Mas está todo um processo. A gente está trabalhando aí com colaboradores, né, que estão com a gente desde o ano passado, né, e algumas pessoas novas também, né. São todos colaboradores, assim, pessoas que apesar de todas as dificuldades estão ajudando, estão fazendo muito, assim. Por isso que eu digo que o festival não é uma coisa, né? A gente pode ter ideias maravilhosas, pode criar coisas maravilhosas, mas a gente não é ninguém se não está trabalhando nessa coletividade, se não tá nessa, não tem essa consciência de que é uma coisa em conjunto mesmo, né? Não tem muito aquela coisa também do pertencimento, né? Sou o dono disso, né? Criei isso, né? Isso existe porque eu criei, né? Isso existe porque as pessoas estão colocando energia nisso. E isso é o mais importante. Cada projeto é isso que faz os projetos irem, né? Então, acho que é muito importante essa noção de coletividade mesmo. Acho que é isso que é o diferencial, sabe? E a gente tem uma sociedade que a todo momento cria divisão nas pessoas, sabe? Assim, apartheids sociais, étnicos, religiosos, né, filosóficos. E isso é uma coisa nociva, é uma coisa tóxica, né? A gente vê o tempo todo isso operar, né, dentro dessa estrutura sistêmica. Eu acho que isso é o maior desafio, a maior, assim, dificuldade, assim, aquela coisa da gente chegar num lugar e aí às vezes tem uma demanda, às vezes só negra ou branca, né? Ou é negro ou é branco, aí quando chega o indígena tem aquele outro estranhamento, né, assim, porque o movimento negro ele já conquistou grande parte do espaço, porque batalhou muito para isso. A gente ainda está nesses primeiros anos de algumas coisas, né? Em outros setores a gente teve um desenvolvimento muito bom nesses últimos anos, mas outras coisas a gente ainda está nesse desenvolvimento, né? Então está dando esses pontapés, assim, né? Como você ia cair lá no TNT, assim, a primeira vez, sabe? Primeira vez de duas artistas indígenas cantando naquele espaço. Como isso é significativo, né? Eu acho que as pessoas às vezes não têm muita noção, assim, de quando uma pessoa faz as coisas pela primeira vez e o que que essa pessoa representa, o que que ela é espelho aí para muitas gerações que vão vir, né? E é isso que os artistas são também, né? Eles estão fazendo muitas das coisas pela primeira vez, né? Então eles têm ali uma, nossa, é muito diferente assim, né? As pessoas às vezes pensam nessa coisa de fama, porque tá famoso, né? É muito fácil ficar famoso sem falar da causa indígena. Mas aqueles que colocam a cara a tapa e a todo momento trazem a luta, né, por essa visibilidade, né, isso é de muito valor. É um valor inestimado, que apenas às vezes mais à frente algumas pessoas vão tomando consciência da profundidade disso, dessa ocupação desses espaços, né? E cada um vai ocupando do seu modo, do seu jeito, cada um com a sua diferença, com a sua realidade, com o seu contexto, aldeado ou urbano, ou alienígena, né, assim, porque o Brasil é essa diversidade, é essa pluralidade, e toda vez que as pessoas querem que as pessoas sejam iguais umas às outras, né, isso é um problema, isso é o tóxico sistêmico, né, operando dentro das nossas mentes, dos nossos corpos, dos nossos movimentos, né? Então a gente precisa ser muito consciente dessa coletividade. Eu acho que é a única forma da gente também se manter saudável, sabe? Nessa pandemia, nessas coisas todas que vão acontecendo, né? Essa coisa do nós, né? Como seu álbum aí, né? Assim. E falando de pandemia, qual é a importância da comunicação indígena, das mídias indígenas para os parentes, né, que estão aí sofrendo por essa guerra biológica? Qual é a Sim, importância da comunicação, né? Porque a gente sabe que nós mesmos dando contatinho, até porque a grande mídia nem coloca a gente lá, né, como número. Me fala um pouquinho sim. disso, da importância. A internet, né, ela rompe, né, muita coisa, né? Hoje em dia, às vezes não tá no Jornal Nacional, mas tá ali na internet e vira um viral,
como vários vídeos têm virado, né, como o apoio também de várias pessoas nas redes. Eu acho que essa questão colaborativa, ela é muito essencial e ela está fazendo a diferença nesse momento de pandemia. São muitas vaquinhas pelo país, né, muitos financiamentos coletivos para ajudar as aldeias. É preciso estar atento a essas redes sociais, né, porque é onde está todo mundo pedindo mesmo ajuda, socorro, expondo a realidade do que está acontecendo. Né? A gente tem aí garimpo invadindo áreas, a gente tem gente morrendo e ninguém vendo, né? Se está difícil para quem não é indígena, imagina o que está acontecendo nas aldeias indígenas. Vocês acham que vai chegar vacina dentro de aldeia indígena assim rápido? Vocês acham que chega lá respirador? Vocês acham que, né? É muito difícil, né? E essas áreas isoladas, principalmente, as áreas mais rurais, né? Muita coisa chega por meio do exército, mas também chega o Covid por meio do exército em algumas regiões, como está acontecendo. Então a gente tem aí um país enorme, com muitos povos, com muitas realidades, e é a internet que está trazendo essa visibilidade, está tirando desse lugar isolado para um local público, que é a internet, né? Atingindo não só, né, numa esfera nacional, mas numa esfera internacional. E as redes se mobilizando é essencial, assim, eu acho que é uma ferramenta essencial hoje, embora em alguns lugares não tenha, né, internet, tem essa questão também, muitos lugares ainda não têm internet, e isso é um problema, né, mas quando a gente consegue ajudar também os que estão, né, nessas áreas isoladas, que não têm, não possuem certos recursos e certas ferramentas, isso também é muito importante. Eu vejo assim a comunicação como tudo, eu acho que ela é a base de tudo. Para tudo que a gente quer fazer, para tudo que a gente precisa na luta, a comunicação é tudo, né? Ela é meio que a alma e o espírito que movimenta tudo, tudo. A política, a comunidade, né? É tudo, né? E é muito importante esse crescimento dessas redes. Eu acho que é preciso estar muito atento, sim, né, em utilizar essas ferramentas da melhor forma possível, né? Da melhor forma possível, perceber o poder delas, né? Se capacitar na forma de trabalhar por meio delas. A gente está aí nessa tem os parentes aí se tornando, né, influenciadores digitais. Olha a diferença que isso faz, né? Assim, muita gente vê, assim, às vezes alguém com 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil seguidores, mas não entende a importância daquilo quando uma pessoa é uma pessoa indígena, tá naquele protagonismo, sabe? Porque aquilo expande, é uma coisa que expande, não é uma coisa como posso dizer, que fica concentrado, né? É muito expansivo, é muito representativo, né? É real representatividade. E a comunicação possibilita tudo isso, né? Então, aprender a se apropriar dessas ferramentas da melhor forma possível, né? Trazendo benefícios para as comunidades, trazendo benefícios para os trabalhos, para tudo, né? É essencial. E eu tô feliz, assim, eu tô vendo muitos projetos nesse sentido, sabe? A gente vê aí o Christian, né, o Ariu, né, fazendo um trabalho lindo, né? A gente vê a galera também do Mídia Índia fazendo várias coisas, né, assim, correndo assim contra o tempo também, no sentido de divulgar as coisas que estão acontecendo, né? E aí cada um tem a sua característica própria, assim, mas é a união que é o mais importante. Essa consciência mesmo comunicativa e do poder da comunicação rompe tudo, né? A gente pode ter o Jornal Nacional ali, pode ter tudo acontecendo em outro lugar, mas na internet, uma vez vira viral, é potente, é tão potente quanto, né? De formas um pouco diferentes, mas ultra potente. É muita força. São lugares de poder, né? Nós estamos ocupando todos esses lugares, né? É, ontem, foi ontem que saiu a capa da Ken, e aí eu Sim. tava, tipo, assim, eu nem sabia o que tinha acontecido, só que todo mundo começou a me marcar no comentário, e aí saiu a nota, né? Que é a primeira vez na A- história da revista Ken que ela coloca na capa pessoas que não são famosas, que não são Sim. figuras anônimos, e é a primeira vez que tem uma capa de uma indígena LGBT. E aí, quando eu me E deparei, eu acho que até de mãe indígena.
E aí eu fiquei assustada porque olha como que é as coisas, né? A primeira vez que tem uma indígena LGBT ainda falando de LGBT numa capa de uma revista como a Quem, mas a balança é que vem pessoas e pega e fala, ah, agora eu entendi o que eles querem ser capa de revista, achando que isso é o foco, né? Que o foco é estar no outdoor. Não, o foco não é isso, isso é uma consequência de uma luta. E se a gente fala de querer expandir, se a gente fala de comunicação, isso também é comunicação. A capa também é uma imagem, né? E a imagem ela vai rompendo coisas. E é isso que a gente está fazendo, né? Mas sempre vem o racismo, sempre vem a crítica. Eu É queria porque aproveitar. assim, todo mundo pode, né? Mas quando é as pessoas assim que não pode, mas não pode, aí não pode, né? Índia sapatão não pode. Então é muito assim, Queria né? agradecer você, porque desde 2017, quando a gente falou sobre a fantasia de índio, e aí minha cara estava aí, você foi uma das pessoas, se não a principal, que sempre me apoiou para não desistir da luta, sabe? Porque quando a gente começa assim como Catu. quando a gente começa, sempre tem alguém para inspirar e tem que ter aquela base, né? Que é aquele acolhimento. Então, se eu não tivesse você, se não tivesse a nossa galera mesmo, eu não estaria falando ou me expondo tanto ou falando da minha questão de orientação de gênero, de estar na periferia, se não fosse por vocês, sabe? Então, se você me inspira e agora pessoas me inspiram e a gente vai levando um para o outro, porque a gente não sabe o dia da manhã. Eu não vou estar aqui amanhã, Sim, você não vai estar aqui. E essa é a história que a sim. gente está construindo de união, assim. Então, agradeço pela sua vida, pela sua arte, por essa força do IB, que também é um sonho meu, e por todos os sonhos que a gente quer construir juntas. E aí, falando de Sim. sonho, para finalizar, eu quero saber qual é o seu sonho para os artistas indígenas e para os próximos produtores, o que você sonha com tudo isso para o futuro. Ela quer me fazer chorar, gente. Eu vou falar dessa questão da revista também, porque é muito assim, né? As pessoas não entendem a questão da representatividade. Quando uma pessoa sai numa revista pela primeira vez, um indígena sai numa revista pela primeira vez, isso é representatividade. Representatividade que nunca existiu. Então você imagina, a gente está em 2020, aí pela primeira vez sai uma pessoa indígena na capa de uma determinada revista, né? Como se a gente não começasse a ser gente agora para algumas pessoas, né? Mas as pessoas não têm muita consciência assim da profundidade disso, né? E às vezes as pessoas pensam, né, fulano ou beltrano, né? Mas fulano, por que fulano e não outra pessoa? Por que não sei o quê, né? Eu acho que isso é pensar muito pequeno. E eu acho que embalando aí na questão que você perguntou, o meu sonho, eu sonho assim que a gente tenha essa consciência que os nossos ancestrais passaram pra gente, esse valor de coletividade, esse valor de realmente compreender que estamos ligados uns aos outros, que as coisas só têm significado por isso, porque a gente realmente se inspira uns nos outros, aprende uns com os outros, porque a nossa cultura é assim, né? A gente sempre aprende assim de um ancião, de um mais velho, mas você sabe que dentro da comunidade, que dentro dessa esfera toda, todos aprendem com todos, né? A criança também ensina, né? Como o velho também ensina, e todos aprendem e ensinam, aprendem e ensinam. Eu acho que a gente tem que ter essa coletividade. Eu acho que meu sonho é que se consiga manter a coletividade, porque ela é o único caminho para a gente ocupar realmente os espaços e a gente não, né, deixe também as coisas tóxicas dessa outra sociedade operar em nós, né, nesse sentido de divisão, né, porque assim, tem muitos projetos e cada um é de um jeito e cada um tem um foco e assim, não sei, eu olho vocês assim, ah, deixa eu respirar fundo para eu não chorar. Peraí. Eu olho Mas ninguém vocês tá te assim, vendo. eu olho vocês assim e meu trabalho só tem significado porque vocês existem, né? Por exemplo, a Rádio Andê só existe porque existem os artistas. E os artistas existem, né? E tem também um espaço aí para serem acolhidos.
e assim por diante, né? Acho que é uma troca muito grande, né? Eu não consigo imaginar o meu trabalho como uma coisa minha, uma coisa que eu faço e realizo porque, né, quero ser reconhecida pelos meus atos, não sei o quê. Um dia eu vou morrer, né, e vai ficar tudo aí. E o que que a gente vai construir, né? O que que realmente importa é o que a gente constrói, é os laços que a gente constrói entre as pessoas, é os afetos que criam as obras, né? A arte, a música, é a mensagem que fica no ar, é esse sentimento de união, né? E principalmente, né? Essa cosmovisão que é própria das nossas culturas. Né? Então, eu acho que eu sigo sendo a pessoa que sonhou o sonho da minha avó, né? A gente segue sonhando os sonhos dos nossos avós, daqueles mais velhos, e o sonho deles está dentro dessa cosmovisão, que a gente permaneça unido, né? E criando, né? E se respeitando entre si, nossas diferenças, né? Porque é muita, né? O sistema ele é muito nocivo, né? Eu digo isso porque é difícil mesmo. Eu vejo que muita gente enfrenta dificuldades, preconceito, e diariamente a gente recebe também nas redes sociais mensagens muito horríveis, é, coisas que as pessoas não imaginam, né? Às vezes tem ameaça de morte, às vezes tem ameaça de estupro, às vezes tem tudo, né? A gente recebe de tudo aí nas redes sociais. E a gente sabe, assim, eu gosto daquela frase lá do próprio Mandela, né? Que se as pessoas são ensinadas a odiar, elas aprendem a ter esse sentimento esquisito, né? Assim, elas também podem ser ensinadas a sentir afeto, a ser de uma outra forma também, né? Então eu acredito muito nisso, assim, nessa juventude. Tá tudo na mão dessa juventude. E como diz os parentes lá dos Estados Unidos, né? A gente tenta ser bom ancestral. Então meu sonho tá todo ligado a isso, a conseguir, né? Trabalhar dessa forma coletiva, continuar, né, me alimentando também dos sonhos de vocês, porque eu acho que vira um sonho coletivo também. Eu acho que a gente acaba sonhando todo mundo o mesmo sonho. E é isso que é bonito, né? Esses valores, assim. Fama não compra isso, sucesso não compra isso, dinheiro não compra isso. E tudo que vem de bom e positivo, de reconhecimento, é fruto de muito trabalho duro. Muito, muito trabalho duro. Hoje eu reconheço, assim, que eu tive um grande professor, que foi o Marcelo Yuca, né? Quando eu trabalhava com ele, ele falava muito disso. Por que você não, né, não foca aí nos artistas indígenas, né? Traz essa representatividade, né? E ele ensinou coisas muito maravilhosas, assim. Era uma pessoa muito exigente, mas era uma pessoa que tinha muito a ensinar também, né? E era aquela pessoa, assim, que tava numa cadeira de rodas, né? Que recebeu 9 tiros nas costas. Era um artista que criava, que estava dentro desses movimentos sociais e que sentia dor todo dia, assim. Ele sentia dor nas costas todo dia, assim, nunca parou a dor. Desde o ano que ele recebeu os tiros, aquilo ele sentia todo dia. E aquilo não impedia ele de fazer o sonho dele, que era a arte, né, assim. Então eu entendi, assim, que as pessoas sangram pelos sonhos delas, mas que também é possível fazer isso de um modo mais sadio. E o modo mais sadio para fazer isso é nessa coletividade, é tendo nessa nossa cosmovisão, onde um alimenta o outro, um ajuda o outro, um acolhe o outro, e realmente faz valer aí a tradição dos nossos ancestrais, independente do cenário contemporâneo, né? O futurismo é o passado, e o passado também é o futurismo, né? Essas questões assim puramente físicas, elas são só um detalhe. A gente continua reproduzindo os valores e as tradições ancestrais, esse legado que as nossas linhagens deixaram pra gente. Sim, e acabou o nosso tempo. Eu queria que você Sim, desse seu recado final. Esse é o seu recado final, a sua mensagem, o seu canto, a sua poesia, o que você quiser. eu vou fazer um canto aí pra vocês, assim. Tá Eu acho que a bom. gente está nesses momentos aí pandêmicos e a gente precisa desacelerar.
Como diz aí o Mariano, né, Mariano, que eu acho que tá aí nessa live aí. E é isso, assim, eu acho que é desacelerar. Toda vez que a gente sentir muita pressão, é como também o Ailton diz, né? Quando o céu baixar, a gente respira para deixar ele suspenso de novo, e às vezes é esse respirar e lembrar das coisas que realmente importam. E isso faz toda a diferença, isso nos torna saudáveis, né? Respeitar a nossa cultura, respeitar o nosso modo de ser, o nosso modo de agir, o nosso modo de sentir, né? Cuidar, se autocuidar, é isso, sabe? É assim que a gente faz as coisas de forma saudável e não deixa, né, esses venenos sistêmicos caírem no nosso modus operandi no trabalho. Então eu vou cantar um canto. Esse canto eu ouvi há muito tempo atrás. Ele foi recebido por um amigo meu, o Matasemp Maioruna, do Vale do Javari. Sempre canto ele porque me lembra a superação. O Matasemp, aos 17 anos, foi sequestrado dentro do território dele. Foi pego pela guerrilha. Ficou muito tempo preso. E quando ele se libertou realmente disso, da violência lá dentro do território dele, ele recebeu esse canto que fala sobre união, que fala sobre, né, toda essa união mesmo. Então, é um canto forte mesmo de superação. Eu vou cantar para vocês. O pepe utenue, e que o eter mahire, ai ai atan, e a are. O pepe utenue, e que o eter mahire, ai atan, e a are. O pepe utenue, e que o eter mahire, ayatan, e a are. O pepe utenue, e que o eter mahire, ayatan, e a are. O pepe utenue, e que o eter mahire, ayatan, e a are. O pepe utenue, e que o eter mahire, ayatan, e a are. O Eri. É isso, gente. Lembrar de estarmos conectados. Eu aprendo muito com você. Eu aprendo até quando você não fala nada. Exagerada. E É eu me verdade, aprendo também, é muito com a senhora também. verdade, é verdade. Obrigada, Rê. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, queridos. Boa tarde. Vamos almoçar. Um beijo grande, gratidão, gente. Muito obrigada. Tchau. A live vai ficar salva, gente, no meu IGTV. Beijo. Boa tarde. Beijão. Tchau. Beijo.